o discurso do Oswaldo e do Leão, eles resvalam fortemente no crime de xenofobia. Vascaíno do Cerrado. Rapidinho, presta atenção nisso aqui, é sério, não ignora, tá? Descobri um método hoje que permite ganhar até R$300 por dia só com o celular, sem ser golpe, sem enrolação. É um método novo, fácil, que até quem nunca mexeu com a internet tá conseguindo fazer e ganhando. Eu trouxe porque eu mesmo conferi tudo antes, bati um papo com o dono do método hoje, o Felipe, mandar um abraço aqui pro Felipe, vi lá que tem respaldo de muita gente conhecida nas redes sociais, então é uma parada que é ponta firme, tá? Tem suporte, tem garantia e já tem gente melhorando de vida de verdade. Veja o resultado. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu, mais de R$3.000, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3.000, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Realmente, não é difícil, eu vou cair pra dentro também, tá? Mas, ó, o acesso é limitado, o sistema é liberado para 20 pessoas por dia e hoje tá quase batendo o limite. Então, clica agora no link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Pode ser a sua chance de virar o jogo. Tem hora que uma simples decisão muda tudo e eu tenho certeza que chegou a sua vez. Fala, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco. Antes eu pedi uma moral, hoje é dia de jogo, então tá com fé no Vasco, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a força que vocês dão aqui diariamente. Bom, eu quero bater um papo com vocês antes de falar propriamente sobre futebol. Eu não gravei ontem, e para mim esses dias aí, esses quase 10 dias que eu me separei, que eu saí de casa, foram terríveis, né? E ontem foi o dia que eu mais senti a saudade da minha família, dos meus filhos, porque é o seguinte, o canal foi feito pelo meu filho, praticamente. Quem falou, pai, grava um vídeo e coloca no canal. Eu gravava vídeo tocando violão, né? E eu tava vendo vídeo no YouTube, e era pandemia, aí meu filho que falou, grava um vídeo falando do Vasco, coloca no canal, o Enzo, e eu coloquei. E aí 6, 7 meses depois eu tava em São Januário, conhecendo a Vasco TV, reunindo com o diretor da Vasco TV para a gente fazer uma campanha, que foi a campanha dos youtubers para alavancar o número de inscritos, para a Vasco TV passar de 1 milhão de seguidores que eles não tinham. E o canal passou a ser feito dentro da minha casa, com a minha família, foi feito pelos meus filhos e é feito com os meus filhos. Então eu senti demais o baque, né? Nesse período, ontem não consegui gravar. E a notícia legal é que eu conversei com a minha família e tô voltando para casa, tá? Tô voltando para casa, a gente vai deixar o orgulho de lado de algumas coisas, discussões e desgaste mesmo, que são 14 anos de casamento, né? E aí a gente se acertou e eu tô voltando para casa, graças a Deus. Tô gravando o último vídeo aqui na casa dos meus irmãos, ontem eu fui lá conversar com a minha família e aí graças a Deus tá tudo bem, agora tá tudo certo, tá? Agradecer o carinho, mensagem que todos mandaram aqui de apoio a esse momento difícil que eu passei, beleza? Vamos falar agora de Vasco, 32ª rodada, Botafogo e Vasco se enfrentam às 19h30, com a transmissão da Amazon Prime, que é o Verretinho, aquele narrador que é Verretinho, mas o Vasco costuma dar sorte quando é na Amazon Prime. O Botafogo é sexto colocado com 48 pontos, o Vasco é nono colocado com 42. No primeiro turno o jogo foi aqui em Brasília, aquela polêmica que o Pedrinho vendeu o mando de campo, e o Vasco perdeu por 2-0, que aquele Montoro destruiu a defesa do Vasco, só que esse cara tá desfalcando o Botafogo, tá? Ele foi liberado para jogar o Mundial Sub-20 e lá ele sofreu uma lesão séria e nunca mais jogou. Hoje ele não joga, o Botafogo tem vários desfalques. A provável escalação do Botafogo tem o Léo Link, o bom goleiro Léo Link, o Vitinho, David Ricardo, Barbosa e o Cuiabano. Marlon Freitas, Danilo, Santi Rodrigues e Savarino e Jefinho. Cris Ramos no ataque, esse é o ataque, o time do Botafogo, tá? No Vasco o Léo Jardim, Puma, Robert Renan, Carlos Cuesta e Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Ryan, Andrés Gomes e Verratti, essa provável escalação do Vasco, tá? Que apita o jogo, é o Bruno Arleu de Araújo, Diego Pomba Lopes no VAR,
Esses são os árbitros que vão trabalhar nessa partida, tá? Então tá aí, o Vasco precisa muito dessa vitória. Lembrar que o São Paulo encara o Flamengo, é um jogo ali que um empate seria bom, né? O Vasco com uma vitória em cima do Botafogo passaria, o São Paulo encolaria no Botafogo e o Fluminense pega o bom Mirassol jogando no Maracanã. Esse é o nosso campeonato no atual momento, tá? E o Corinthians vem comendo por fora também. Tem muita gente me chamando a atenção no último vídeo que eu fiz, que eu não falei do Corinthians. Tem a mesma pontuação do Vasco, encara o Bragantino, que não tá ganhando de ninguém, e o Corinthians vem comendo por fora outro time aí que também tá na semifinal da Copa do Brasil. Agora vamos falar de convocação da seleção brasileira. Daqui a pouco eu vou falar do que aconteceu com a covardia que fizeram com o Ancelotti ontem. Mas ó, o PH, ele foi convocado. Vai fazer os 2 amistosos da seleção. E o Puma Rodrigues, ele provavelmente será convocado também, tá? E vai fazer 2 amistosos com a seleção do Uruguai. Os 2 amistosos da seleção brasileira é dia 15 contra Senegal na Inglaterra, dia 18 contra a Tunísia na França. Esse jogo é às 16h30, tá? E o Uruguai pega o México no dia 15 e no dia 18 pega os Estados Unidos, jogando na Flórida, lá nos Estados Unidos, às 21 horas. Né? Isso no dia 18. A CBF divulgou os jogos, né, a rodada, que vai ter aí o jogo Vasco e Grêmio no dia 19. Se eu não tiver enganado, se eu tiver errado na informação, eu peço que a galera que ajuda o canal aqui comente, tá? Comenta aí pra gente fazer o canal junto. Mas o que eu vi é, o Vasco joga no dia 19 contra o Grêmio lá no Sul. E aí existe uma regra, não pode um jogador jogar menos de 48, era 66 horas depois. Aí mudaram, em 2020 mudaram a regra para 48 horas depois. Então não pode um jogador que atuou jogar menos de 48 horas depois. Se eu tirar isso aqui da tela aqui, menos de 48 horas depois. Como a seleção joga no dia 18, né, às 16h30 e o Uruguai joga no dia 18 às 21h, se o Puma for convocado, a gente não vai ter lateral, tá? Não vai ter lateral para encarar o Grêmio. Porque o Puma com a seleção do Uruguai, o PH com a seleção brasileira na França, o jogo é um dia depois e o Paulinho, né? O Paulinho, ele teve aquela fratura, né? Ele foi um trauma no pé e que acabou tendo uma lesão de ligamento, passou por cirurgia, tá fora. Então a gente não tem lateral. Tá? Nesse caso, se realmente esse jogo do Vasco contra o Grêmio for no dia 19, o Fernando Diniz vai ter que improvisar um jogador de lateral. Normalmente é o Tietê, acho que o Tietê já jogou nessa função. Ele desloca o Tietê para lateral e faz o time com o Barros e o Hugo Moura de volante. Né? Seria um time até mais... Se bem que o Tietê é mais da saída de bola, né? Então eu acho que seria o Tietê para fazer essa função. Tá aí, então com essas datas FIFA, o Vasco pode perder 2 laterais, já perdeu o moleque da base, então fica sem lateral para o jogo contra o Grêmio. Falando em seleção, né, vamos falar em seleção, o Vasco que joga contra o Grêmio, joga contra o Botafogo, pega o Juventude no final de semana e depois pega o Grêmio. Falando em seleção brasileira, a covardia que fizeram com o Carlo Ancelotti ontem, tá? Fizeram uma reunião ali de técnicos, né, e tiveram a ideia genial de convidar o Carlos Ancelotti para essa reunião de técnicos brasileiros, todos com dor de cotovelo. E aí o Emerson Leão falou o seguinte na frente do Carlos Ancelotti com o microfone para uma plateia. Abre aspas, eu sempre disse que não gosto... O cara do lado dele, tá? Do Ancelotti do lado dele. Eu sempre disse que não gosto de técnico estrangeiro no meu país. E não mudo a minha opinião. Mas nós, treinadores, somos os culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Fecha aspas para o Emerson Leão, tá? Acho que sim, de uma falta de consideração, de respeito extrema, cara, extrema. E aí o Oswaldo de Oliveira falou o seguinte, abre aspas, quando o Ancelotti foi embora, isso do lado do cara também, depois que ele for campeão, se ele sendo campeão vai embora, imagine se ele não for campeão. Porque se for campeão, normalmente você mantém o trabalho, né? Então ele fala, quando o Ancelotti for embora, depois que ele for campeão, tomara que volte um treinador brasileiro ao comando da seleção, fecha aspas. Tá aí um comentário muito infeliz, muito desrespeitoso. O Ancelotti manteve ali a calma, foi tranquilo, não ofendeu ninguém, né?
Mas tá aí o que fizeram com o cara, e hoje eu vi um vídeo do Gilmar Ferreira, vou encerrar esse vídeo mostrando ele lá no Sport TV, que ele é do Grupo Globo, é vascaíno, é um jornalista vascaíno, e ele vai fazer um comentário a respeito do que fizeram, que ele falou que existem um crime no Brasil tipificado, que é o de xenofobia, e o que eles fizeram está muito próximo desse crime, ou configura muito esse crime, que é o crime de xenofobia, tá? Deixe seu comentário, curte, se inscreve no canal, comenta, fique com Deus e saudações vascaínas. Eu acho muito perigoso, eu pego carona no discurso da Belle, eu vou um pouquinho mais além, porque assim, é preciso que as pessoas conheçam as leis desse país. O discurso do Oswaldo e do Leão, eles resvalam fortemente no crime de xenofobia. Xenofobia é crime previsto em lei. E eu acho que isso precisa ser pontuado, porque senão, independentemente de você dizer, de você ter uma opinião, se o lado A está certo, se o lado B está errado, ou vice-versa, é preciso que as pessoas tenham cuidado com essas colocações, porque hoje a sociedade mudou.